crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Crianças, hoje, nessa manhã de domingo, nós iremos aprender sobre mais um milagre que Jesus operou. Isso mesmo, e nós iremos aprender com a história de hoje que o milagre também pode acontecer na minha e na sua vida. Basta tão somente que nós depositemos a nossa fé em Deus. Às vezes, crianças, passamos por problemas, por situações que aos nossos olhos é impossível de ser resolvido. Mas se nós entregarmos a Deus todos os nossos anseios, todas as nossas inquietações, certamente Ele agirá ao nosso favor. Foi assim com a história de hoje. Vocês sabem, crianças, que por onde Jesus passava, pela Galileia e Cafarnaum, Ele operava muitos sinais e maravilhas, não é mesmo? E por onde Jesus passava, uma multidão cercava. Lembra? Todos queriam ver os milagres de Jesus. Todos estavam ali para ver o que Jesus haveria de fazer. E dentre eles, crianças, havia os fariseus e os doutores, que alguns deles estavam ali para condenar Jesus. Eles queriam achar algo que pudesse incriminar Jesus e queriam fazer com que a multidão parasse de seguir Jesus. Mas Deus tinha um plano nas nossas vidas. Então, Jesus sabia que iria passar por todas essas coisas. E Ele não se deixou abatido. Ele não se deixou ser vencido pelas acusações. E então, crianças, a história de hoje vai acontecer na vida de um homem paralítico. Vocês já ouviram sobre essa história, crianças? Hoje nós vamos ouvir que Jesus curou um paralítico. Certa vez, Jesus estava passeando e aí, em uma dessas vezes, ele parou em uma das casas da região. E logo a notícia correu de que Jesus estava ali. Não demorou muito, crianças, para que aquela casa enchesse de pessoas. Uma grande multidão encheu aquele lugar, crianças. E ali, Jesus contava os seus sinais, fazia os seus milagres. E havia, crianças, 5 amigos que também ouviram dizer que Jesus estava ali. Mas havia um problema. Um deles eram paralíticos. Então, eles não poderiam chegar lá da mesma forma com que todos andando. Então, eles tiveram uma ideia. Eles resolveram ajudar um amigo a chegar lá. Eles colocaram um amigo numa maca e conduziram um amigo. Chegando lá, eles viram que a casa estava lotada e não havia mais como entrar. Não dava para passar pela porta. Como que eles iriam se aproximar de Jesus? Então um deles teve uma ideia: subir pelo telhado. Isto mesmo, crianças. Eles resolveram ajudar o seu amigo a chegar até Jesus para ser curado pelo telhado. Então, crianças, eles subiram no telhado e depois, crianças, eles subiram o seu amigo pelo telhado. Vejam só, crianças, todos estavam lá na casa, não é mesmo? E aí, de repente, vejam, crianças, alguém descendo pelo telhado. Vejam só. E aí a multidão que lá estava ficou admirada com o que estava acontecendo. Vejam só. Tinha pessoas para dentro de casa, fora, e eles estavam admirados com o que estava acontecendo. O que será que eles estão fazendo? Então, Jesus, vendo a fé daquele homem, se aproximou dele e disse: os seus pecados estão perdoados. Mas espera aí, os fariseus ouviram pecados perdoados? Mas ele não quer os seus pecados perdoados, ele quer ser curado. Jesus, então, ouvindo que os fariseus estavam ali para acusá-lo, se aproximou daquele homem e disse: toma a tua cama e anda. Isto mesmo, crianças, Jesus ordenou que aquele paralítico levantasse do seu leito. E foi assim que ele fez, crianças. Enquanto os amigos estavam lá, admirando o que Jesus estava fazendo, Jesus ordenou que aquele homem levantasse da sua cama, pegasse o seu leito e caminhasse, crianças. Olhem só. Quando Jesus se aproximou e deu a ordem para aquele paralítico, no mesmo instante, ele se levantou, crianças. Ele se levantou, pegou a sua cama e foi correndo, crianças. Todos ficaram admirados, dizendo que nunca tinham visto tal coisa daquela forma. E assim é conosco, crianças. Às vezes, as pessoas vêm nos acusar de algo que talvez nem fizemos. Mas se nós depositarmos em Deus a nossa fé, certamente Ele agirá em nosso favor. E nós não iremos precisar nos preocupar.
Assim como aquele homem, ele estava ali disposto a obedecer à voz de Deus. Ele sabia apenas que Jesus podia curá-lo daquela enfermidade. Então, crianças, na história de hoje, nós aprendemos que se nós perseverarmos, que se nós continuarmos crendo em Deus, tudo, o milagre, a dificuldade, os problemas serão resolvidos na nossa vida. E isso nos leva a continuar acreditando que os nossos milagres, que as nossas bênçãos só vão acontecer se nós continuarmos crendo em Deus. Então, crianças, que como a história de hoje do paralítico que foi curado, os seus amigos estavam ali para ajudá-lo. Nós também temos amigos, não temos? Os nossos amigos são aquelas pessoas que nos ajudam, às vezes numa situação difícil. E assim era com os amigos daquele homem. Eles estavam ali para ajudar o seu amigo. Eles não podiam entrar pela porta, mas eles tiveram uma ideia. Vamos subir ele pelo telhado. E foi assim que Jesus operou o milagre, através da fé daqueles homens. Crianças, abra comigo a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 1, que é onde está registrada a nossa história de hoje. Que diz assim: a cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu ele, estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e razoavam em seu coração: por que fala deles deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo, logo por seu espírito, que eles assim razoavam, disse-lhes: por que razoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Então, crianças, este milagre de hoje nos mostra o quão poderoso é o nosso Deus e que Ele está disposto a operar em nossas vidas. Basta depositarmos nele a nossa fé e não nos preocuparmos com o que dizem por aí. Se às vezes algum amiguinho vem nos acusar, que nós possamos orar: Senhor, tira de mim todo sentimento ruim e não me deixe ser abatido. E que assim, como este paralítico, nós possamos crer em Deus e, acima de tudo, guardar em nossos corações a palavra de Deus. Então, crianças, agora nós vamos abrir a nossa Bíblia e vamos meditar em mais um versículo da palavra de Deus. Nosso versículo é o nosso Memória em Ação. Está no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 26, que diz assim: o melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. E foi assim que aconteceu na vida daquele homem. Ele aguardou em silêncio. Ele não podia fazer nada, ele não podia se aproximar só de Jesus, mas ele aguardou a ajuda dos seus amigos. Então, crianças, que nós venhamos não nos abater pelo que dizem o homem, não nos abater por que dizem os nossos inimigos, mas que possamos aguardar em silêncio a ajuda que vem de Deus. Crianças, desejo a vocês uma ótima semana e que possamos sermos cobertos pela graça e pelas bênçãos de Jesus. Um grande beijo e até a próxima aula.